nome de Jesus. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós. Que nós possamos receber a Tua boa semente. E que nós possamos ter o nosso coração como uma boa terra, Pai. Que aonde essa semente cair, ela possa germinar. E o Senhor venha gerar frutos que permaneçam. Pai, que o Senhor fale conforme a necessidade dos Teus filhos nessa noite. Que nós não viemos sair deste lugar, ó Deus, da mesma maneira que nós entramos, Pai, mas que nós possamos receber essa palavra, que é vida para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Deus é bom, querido. Assim como Paulo Júnior declarou, né, queridos, nós temos aprendido esse tema nas células, nos cultos, sobre Jesus e o Evangelho pleno, a plenitude do Evangelho, que é esse Evangelho, que é Evangelho completo, que cura, restaura, liberta, batiza no Espírito Santo e voltará. Esse é o Evangelho completo, sabe, que nos alcançou. E nessa noite, sobre esse tema, Deus colocou no meu coração um tema que eu gostaria de repartir com vocês, que Deus possa falar, queridos, de uma maneira que venha nos alertar e venha nos preparar para esses últimos dias, queridos. Sabe, nós estamos vivendo dias, queridos, que nós temos que aprender a depender do Espírito Santo, estar sensível à sua voz, para fazer não aquilo que queremos, mas fazer a vontade de Deus, queridos. E entender que você vive não para agradar homens, mas para agradar a Deus. Amém? Então o tema é o verdadeiro Evangelho. Repita comigo, o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho. Que Evangelho? Por que verdadeiro? Verdadeiro porque é aquele que de fato ele vai trazer uma transformação. De fato ele tem que trazer uma mudança na nossa vida, nos nossos hábitos, na nossa maneira de falar, nas nossas atitudes. Tudo, queridos, na nossa vida, se realmente nós estamos vivendo, se nós estamos agradando de fato a Deus. Então nós precisamos entender o verdadeiro Evangelho. E existe alguns princípios que eu quero trazer aqui, que nós precisamos crer acerca desse verdadeiro Evangelho. Por que verdadeiro? Por que verdadeiro? Por que verdadeiro? Reflita no seu coração. Por que, queridos, de fato existe outros evangelhos. De fato, existem evangelhos, queridos, aí, que são falsificados, que são falsos, que traz enganação, que não são completos, que são incompletos. Um evangelho muitas vezes vazio. Muitas vezes, queridos, você entra vazio e sai murcho. Não acrescenta nada no seu saber e confunde aquilo que você já sabe muitas vezes. Então, queridos, nós temos que estar atento naquilo que nós temos ouvido, naquilo que realmente vai trazer cura, que vai trazer libertação, que vai trazer uma reconciliação, um conserto, que vai trazer uma conversão em nós, genuína. Não ser convencidos, cristãos convencidos, mas de fato nós precisamos ser convertidos. Convertidos a esse evangelho. Abra comigo em Gálatas 1. Gálatas 1, eu quero ler o texto do 6. É um pouquinho longo, mas vamos ler até o 12 aí. Gálatas capítulo 1, versículo 6.
Acompanha aí no telão aí. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não era outro senão que alguns de vós perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, maldito ou amaldiçoado. Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vai além daquele que recebeste, seja amaldiçoado. 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Até aqui. Quem que traz essas palavras, querido? É o apóstolo Paulo. Paulo, queridos, ele teve um encontro real com Jesus Cristo. Quem era Paulo? Na verdade, Paulo era Saulo, que perseguia a igreja, que perseguia os cristãos, que matava os cristãos. Porque ele não tinha o entendimento. Ele achava que aquilo que ele fazia era o certo. Porém, um dia, resplandeceu uma grande luz. E trouxe o quê? Ele ficou 3 dias, num lugar cego, sem poder ver, mas Deus enviou um homem e abriu os olhos deles. Caiu as escamas da mentira, do engano, da falsidade, daquilo que diz que vem para nos atrapalhar, caminharmos com Deus, caiu da vida dele. E ele começa então a anunciar o evangelho de Cristo. E ele começa, queridos, em várias igrejas, e alertando as igrejas a respeito deste perigo, querido, de não receber outro evangelho. Um evangelho que seja misturado com alguma coisa, um evangelho que muitas vezes, queridos, vem tocar somente no sentimental das pessoas, que vem trazer um evangelho, uma palavra que traga somente uma teologia da prosperidade. E não é, queridos, a igreja que vai salvar. Entenda isso. Isso é um princípio. Não é a igreja que vai salvar, mas nós precisamos estar como corpo. Nós precisamos um do outro. Por quê? Porque é através da igreja que nós vamos exortar uns aos outros, ajudar uns aos outros a permanecer, a conservar a Cristo Jesus, a pureza do evangelho. Há uma pureza, há uma simplicidade no evangelho que muitas vezes nós vemos pessoas deixando e procurando outras coisas. E o evangelho não precisa de mais nada. O evangelho, queridos, é Jesus. Jesus, ele é a essência de Deus, é o amor de Deus, é o evangelho. É essa, como Paulo ministrou, é a boa notícia para a minha vida, para a sua vida. Essa é as boas novas, é a salvação da nossa alma. É a obra de Cristo na cruz. Quando você olha para a cruz, queridos, ela hoje está vazia. Ela está vazia, Jesus triunfou. É o sacrifício de Jesus na cruz, por nós pecadores. Isso que vai falar o verdadeiro evangelho. Esta é a obra do verdadeiro evangelho, é para nós pecadores, mostrando o sacrifício
que Jesus fez: a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Abra comigo em 2 Coríntios, volta um pouco aí. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Versículo 2 em diante. Paulo novamente. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo que é Cristo, a igreja. Cristo está falando da igreja, a noiva de Cristo. Apresentar virgem pura, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se apartem da simplicidade. Repita comigo: a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Preste atenção, queridos. Como a serpente enganou Eva, com astúcia, tem muitos cristãos sendo enganados e têm se afastado do Evangelho, indo para outros caminhos. Continuando a leitura, versículo 4. Se na verdade vindo alguém pregar outro evangelho que não tenho pregado, ou se aceitais espírito diferente do que tendes recebido, o evangelho diferente de que não tendes abraçado, e esse de boa mente o tolerais. Sabe o que é isso, querido? Na verdade, Paulo declarando, se mesmo Paulo, eu me coloco agora no lugar de Paulo, se eu pregar outro Jesus, ou se vir até mesmo um anjo descer aqui agora, um anjo, presta atenção, um anjo vir e vos pregar outro evangelho, que seja amaldiçoado, sai debaixo da bênção de Deus, sai debaixo da palavra. Então tudo que sai da Bíblia, que não é Bíblia, queridos, é algo errado, é algo distorcido, é algo demoníaco. Então está fora da palavra de Deus. E quando nós entendemos que o evangelho, queridos, ele não pode ser um evangelho light. O que diz lá em Efésios? Que nós devemos calçar o quê? Os sapatos da preparação do evangelho da paz, não as pantufas do evangelho. O evangelho, ele vai pregar a verdade, que você precisa andar em santidade. A palavra de Deus é a verdade que santifica as nossas vidas. Quando Jesus orou por nós, ele diz: a tua palavra é a verdade, e a verdade que nos santifica. Nós temos que entender, queridos, que não há evangelho sem Jesus. Não tem, queridos, como você edificar algo sólido, algo firme, ter raiz, se não for em Jesus. 1 Coríntios 3, 11, não podemos deixar que coloquem outro fundamento, não podemos deixar que coloque outra palavra, outro Jesus. Jesus, ele é a rocha eterna. Assim como o Fabrício declarou: Senhor, para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Nós temos que ter Jesus, a rocha. E o que nós precisamos, querido? Perseverar nesta verdade, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo, querido. Sabe, queridos, não é o homem que convence o homem, é o Espírito Santo através da palavra, que flui nas nossas vidas. Nós precisamos declarar, queridos, esse sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus. Vai lá para 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 1.
Queridos, hoje a maior vitória é a ressurreição, saber que você serve um Deus vivo. Você serve um Deus que te ouve, um Deus que pode tocar, um Deus que pode estar com você aonde você estiver. Porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, não ficou nenhum vestígio dele ali, não ficou ossos, nada. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A igreja entende que Ele está vivo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, o qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha, queridos, que Paulo fala aqui, ó, no finalzinho, que tenhais crido em vão. Sabe por que Paulo alerta a igreja? Para que nós não viemos a crer em vão, querido. Não é em vão que nós estamos aqui, nada é em vão. Versículo 3: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Sabe, queridos, quando Jesus ressuscitou, nós ministramos um louvor no caminho de Emaús, ele começou a aparecer. Ele estava caminhando com 2 discípulos no caminho de Emaús, os 2 não reconheceram ele. Aí ele vai e entra e faz uma ceia. Naquele momento ele aparece para os 12. Ele aparece para os 12 ali, e o que acontece ali? Se abrem os olhos, se abrem o entendimento deles. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 4, abra lá comigo, 2 Coríntios 4, no verso 2, que tem muita gente, queridos, que estão adulterando a palavra de Deus, e são usados pelo Deus desse século, que é Satanás e seus demônios, que são os falsos mestres, que são os falsos profetas. Entenda, do versículo 2 em diante: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosa se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. A manifestação da verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis salvos, sereis livres. Versículo 3: mas se o nosso evangelho, o verdadeiro evangelho, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, mas nos quais o Deus desse século, com letra minúscula, presta atenção, Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vosso servo, por amor de Jesus, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus, Ele quer tirar as escamas. Deus, Ele quer tirar a cegueira espiritual do povo. Tem muita gente que está perdido.
porque não crê no poder do Evangelho. Romanos 1:16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então o que a Bíblia diz? Que nós não devemos nos envergonhar desse Evangelho. Nós devemos, queridos, nos manter constantes, fervorosos, operantes, mas não de uma maneira mecânica, ativista só. Não, queridos, você tem que ter um coração genuíno, um coração transformado. Você tem que entender que você faz por amor a Jesus, por amor àquilo que Ele fez por nós. É isso que Deus quer de cada um de nós, que tenhamos o nosso entendimento aberto, o nosso coração, deixar com que Ele faça morada. Só em Jesus, queridos, há salvação. Só em Jesus há salvação. Atos 4, não é por um acaso que a nossa igreja chama Cristo Salva, está na Bíblia. Atos 4, vou provar para vocês agora, quem não sabia, vai conhecer agora. Atos 4, vamos ler do 10, mas a igreja tem base bíblica, é o versículo 12, mas vamos ler do 10 em diante. Tomai conhecimentos vós todos, e todos os povos de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado. Então, no nome de Jesus, a cura. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou em pedra angular, e não há salvação. Aqui o versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro, queridos. Não há outro nome. Só Jesus salva. Só Jesus cura. Só Jesus que nos completa, que nos preenche, que nos transforma completamente. Dê uma forte salva de palmas a Ele. Oh, glorifique, queridos, a esse Jesus. É só Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória eternamente. Aleluia. Sem Jesus, queridos, nada, absolutamente nada nós podemos fazer. João 15, no versículo 5, no finalzinho, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, queridos, nós não podemos fazer nada. Sabe, queridos, e nós precisamos entender que quem deu esse nome para Jesus, quem enviou Jesus para vir à terra, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que enviou o seu único filho. A Bíblia diz que é o filho unigênito que Deus enviou. E deu esse nome. Abra comigo em Filipenses. Já estamos quase encerrando. Aleluia. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira,
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor, porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiro no mundo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Queridos, entenda, Jesus, Deus, Ele é 100% Deus, Ele se tornou em homem, Ele se esvaziou, deixou a sua glória, para vir se fazer servo, para servir. Jesus, queridos, Ele era rico, e Ele se fez pobre, para nos enriquecer. Jesus, Ele foi abençoado, Ele é a bênção, Ele é bendito do Pai, e se tornou em maldição, escolheu morrer em morte de cruz. Ele foi obediente. Jesus, queridos, Ele é 100% homem, 100% Deus. Sabe, Jesus, Ele escolheu, queridos, se entregar por amor. Só em Jesus, queridos, só Jesus. Jesus, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele, quer dizer, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que trouxe o início. O autor, quer dizer, aquele que inicia, que começa a obra. E Ele é fiel para completar essa obra, até o dia de Cristo, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluias. Jesus, queridos, Ele é Senhor. Nós precisamos declarar esse senhorio de Cristo. Tem lugares, queridos, que não se pode declarar o senhorio. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Deus está confiando em nós também, queridos, para que nós possamos fazer a diferença. Deus olha para cada um de nós, e Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos, queridos. Muitas vezes você acha, eu não sei, eu não posso. Se Deus chama, Ele vai te dar o respaldo. Ele vai ser a sua boca. Jesus, feche os seus olhos. Jesus, Ele é Senhor. E como foi declarado aqui nesta noite, não há atalhos, querido. Não há atalhos. Não há outros caminhos, não há outro evangelho. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade está nele, e Ele é a vida, e a vida com abundância, queridos. Jesus, queridos, Ele olha para você nesta noite e te faz um convite, e eu não posso deixar de fazer esse convite. Toda a igreja, estamos com os olhos fechados. É uma noite de salvação. A mensagem da cruz, queridos, muitas vezes é tida como loucura, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. É o poder de Deus sobre nós.
Deixe o Espírito Santo fazer, queridos, na sua vida. Deixa Ele te transformar por completo. A obra do Senhor, Ele não é um Deus de obras inacabáveis. Aquilo que Ele começou, certamente Ele concluirá. Ele há de terminar esta obra. Ah, mas ainda eu sou cheio de defeitos, falhas. Queridos, se você aceitar Jesus como seu Senhor, Salvador, o único e suficiente na sua vida, Ele irá lançar todos os seus pecados no mar do esquecimento. Ele vai apagar o seu passado e vai fazer de você uma nova criatura. Você vai ser filho. Ele vai te dar o poder de filho, para que você ande de vitória em vitória, para que você ande debaixo da bênção. Se você quer Jesus, o louvor vai ministrar um cântico. Você tem liberdade, não deixe nada te travar, não deixe nada te prender. Diga: eu quero Jesus, é só Jesus, não há outro, nada melhor que Jesus. Ele faz um convite a você: vem a mim, filho. Eu quero derramar o meu amor, porque eu provo o meu amor. Você sendo mesmo pecador, Ele prova o seu amor. Se você quer que Ele saia do seu lugar, eu quero orar com você. Que você venha fazer uma reconciliação. Seja o que for, reate a tua aliança e diga: nesse caminho eu não saio mais. Eu quero viver com Jesus. Eu quero viver mudança. Eu quero viver transformação, libertação. Venha Deus quebrando vícios, correntes nessa noite. Enquanto o louvor ministra, você tem liberdade. Venha. Teu nome é o mais alto. Teu Venha, nome, Jesus, é o maior. Teu nome, ouça o nome dele ecoando em seu coração agora. Vem, Jesus. E poderes, teu nome Não há outro, é sobre todo, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Aleluia. E os anjos clamam, e os anjos Adore. clamam. Levante as suas mãos. Se renda Toda a a Ele. criação, O Evangelho, Ele abrange todas as áreas da sua vida, a sua família, a sua vida financeira, a sua vida emocional. O teu povo Santo, vem Espírito Santo. sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Aleluia. Eu creio que todos têm Jesus e vão viver cada vez mais de maneira intensa com Jesus Cristo, não dando ouvido a outros evangelhos, a outro caminho. Que você possa ter mais de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Que Jesus possa reinar em todas as áreas da sua vida, que Ele possa trazer cura, que Ele possa trazer libertação, que você seja livre para conquistar
Eu abençoo, Pai, a tua igreja nesta noite. Eu abençoo, Pai, os teus filhos, que eles saiam deste lugar, ó Pai, renovados e transformados pelo poder da tua palavra. Quem crê, diga amém e dê uma forte salva de palmas. Aleluia. Quem foi abençoado aí? Em nome de Jesus. Coloque para mim aqui o banner da EBF. Aleluias. Amados, nós estamos cheios de alegria, cheios de expectativas, porque o Senhor tem nos abençoado com vidas. Nós não sabemos como nós vamos fazer, mas o Espírito Santo vai nos direcionar. Então amanhã, se você tem algum convidado, algum filho... Oi? É verdade, eu só estou querendo... Gente do céu, eu estou tão ansioso que eu estou querendo que a EBF seja amanhã. É sábado, gente, dia 12. No dia 12, você que tem uma criança, né, entre essas idades de 5 a 11 anos, por favor, leve ela lá no sítio, nesse horário aqui, 8h30, é melhor olhar ali, né, na cola. Né? 8h30, leve lá no sítio, nós estaremos já lá recepcionando o seu filho. Ele vai ser convidado do Espírito Santo, do Senhor, com o tema Revestido de Poder, porque nós acreditamos uma igreja que vai desatar o poder do Senhor nas crianças, né? Crianças que oram, crianças que profetizam, crianças batizadas no Espírito Santo, que falam em línguas, e o seu filho, o seu convidado pode ser um desses. Então envie o seu filho, a partir das 8h30 nós estaremos lá, e depois a partir das 2h, vá buscar seu filho, amém? A não ser que ele seja arrebatado, mas por favor, amém? Mais recados? Então, Rede de Mulheres, tem mulheres aí? Aleluia! Você também é nosso convidado, dia 18 de julho, a partir das 19h30. Venha, traga uma convidada, 1 quilo de alimento para abençoar outras vidas. Nós temos também os acampamentos, não é? Temos acampamentos? Isso. Acampamentos, pode procurar a Gabi Mary Kaique, dos jovens, né? Esse é dos jovens? Isso. Idade mínima 16 anos. Você que tem um jovem na sua célula, libere ele em nome de Jesus. Mais acampamentos? Isso, nós temos acampamentos aqui dos juniores, cartas vivas, né? A partir ali de 12 aos 15 anos, um tempo onde o Senhor vai falar grandemente aos juniores, aleluia. Mais recados, aleluia. Temos aí, Universidade da Família, os cursos. Você que ainda não fez o curso Casado para Sempre, de Finanças, Homem ao Máximo, Mulher Única, faça esses cursos, porque você vai crescer muito, espiritualmente, como homem, como mulher e como família também. Se você ainda não fez, está aí os testemunhos de quem já fez. Vai e faça, porque eu já fiz, é o homem ao máximo, aleluia. Mas, igreja viva, não para, oh Deus, rede de homens, costelão, oh Deus. Você que é homem, nós vamos se alimentar daquilo que da nossa esposa, da nossa costela, não, da nossa costela não, amado. Você que é homem, nós estamos fazendo amanhã uma breve inscrição de R$20, né, como de costume nós temos feito. O Senhor tem abençoado, tem aumentado em grande número os homens lá no sítio. E isso, você que está no grupo de WhatsApp, fique atento às informações que lá tem. Você que ainda não está, peça gentilmente para o seu líder, me coloca lá em nome de Jesus, para que você possa compartilhar das informações, não fique de fora. É um movimento que os homens têm crescido, não só para frente, mas espiritualmente, amém? Então, não fique de fora, você homem, em nome de Jesus. Mais recados? Isso, nós temos um encontro de jovens, oi? Moças e rapazes, são jovens, não são? Jovens, moças, jovens rapazes. Pré-encontro ali dia 13, o encontro de rapazes jovens, dia 20, de moças jovens, dia 27. Então, você procure aí as pessoas indicadas que não estão ali, em nome de Jesus. Procure o Colha e a Gabi, em nome de Jesus. Deus deu a revelação aqui, para que eles possam ir, porque é bênção. Amém? Bem, vamos dar uma glória? Vamos juntos então, vai lá. 1, 2, 3. Dê um forte abraço.